Digamos que a gente tem um retângulo. Digamos que a gente tem um retângulo, beleza, e que temos duas diagonais através do retângulo. Esta é uma delas. E temos outra diagonal. Este retângulo tem uma altura de h. A distância bem ali é de h e tem a largura de w. O que vamos mostrar nesse vídeo é que todos esses 4 triângulos têm a mesma área. Agora, quando você olha para ele, pode parecer razoavelmente óbvio que esse triângulo de baixo vai ter a mesma área que esse de cima, já que ele é meio como o outro, de ponta cabeça. Que os dois têm a mesma área pode ser razoavelmente óbvio. Eles têm a mesma dimensão de base, esta largura, e têm a mesma altura, porque a distância aqui é exatamente metade da altura do retângulo. Eles são simétricos, são triângulos iguais, têm as mesmas proporções. Agora, provavelmente também é óbvio que esse triângulo na esquerda tem a mesma área que esse triângulo na direita. Isso provavelmente é igualmente óbvio. O que não é óbvio é que esses triângulos laranjas têm a mesma área que esses triângulos verdes e azuis. Isso é o que vamos mostrar bem aqui. O que temos que fazer é realmente calcular as áreas dos diferentes triângulos. Vamos fazer os laranjas primeiro. Antes de fazer isso, vamos lembrar o que é a área do triângulo. A área do triângulo é igual a meio vezes a base do triângulo vezes a altura do triângulo. Isso é geometria básica. Com isto posto, vamos calcular a área do triângulo laranja. A área do triângulo laranja será meio vezes a base. A base desse triângulo laranja é a distância bem aqui, é o W. Então, meio vezes W, quero fazer em outra cor, a cor que escrevi o W. Muito bem, qual é a altura aqui? Bom, a gente já falou disso, é exatamente metade da altura do retângulo. Então, meio vezes a altura do retângulo, meio vezes a altura do retângulo. Então, quanto será? Você tem meio vezes meio, que dá 1/4, vezes a largura, vezes a altura. A área do triângulo é 1/4 vezes a altura, vezes largura. É assim que o outro é, a mesma coisa, eles têm a mesma área. E agora, qual é a área desses triângulos verdes? Ou verdes, azuis? Bom, mais uma vez vamos fazer em verde. A área é igual a meio vezes a base. Então, esses carinhas estão virados de lado. A melhor base que consigo pensar é essa distância bem aqui, ou se olhar para esse triângulo, é a distância bem aqui, é a altura do retângulo. Então, agora estamos lidando com a base, que é a altura do retângulo, nesse caso. Eu só não quero te confundir. A altura agora será o quê? Esses triângulos estão de lado. Qual é a distância aqui? É exatamente metade da largura, certo? Estamos indo exatamente metade da distância aqui. Esse ponto é bem na metade do caminho entre esses dois lados e na metade do caminho entre esses dois lados. Então, a distância dali é metade da largura. Ou a altura desses triângulos laterais é metade da largura. A altura desses triângulos laterais é metade da largura. Meio confuso. A base é igual à altura do triângulo, a altura é igual a metade da largura. Mas se calcular aqui, a área é igual a meio vezes meio, que é igual a 1/4, altura vezes largura. Ou simplesmente pode escrever como 1/4 vezes largura vezes altura, que dá exatamente a mesma área. A área aqui é 1/4 vezes largura vezes altura, que é a mesma área de cada um desses triângulos laranjas. E faz sentido, porque cada um deles é exatamente 1/4 da área do retângulo. Espero que tenham gostado. Fui!